Agora, eu estava atendendo um cliente e ele, então, estuda muito essa questão da patologia. E o que ela vê, então, na patologia? Ela vê na patologia aquilo que eu escrevi a respeito das fantasias, né? O que seria fantasia? Fantasia no sentido de um delírio. Por exemplo, do indivíduo que está num plano se colocar lá em cima. Isso se chama megalomania. Isso foi descoberto por Emil Kraepelin, que é um psiquiatra alemão, no final do século XIX, começo do século XX, e que foi o primeiro praticamente a criar uma ciência, né, psiquiátrica. Então ele notava que as pessoas internadas em sanatórios, que as pessoas que tinham uma esquizofrenia, como chamava, né, como chama, uma depressão, mania, etc. Então essas pessoas, elas têm essa problemática porque elas se colocam no nível acima daquele nível que elas estão. Então nós dizemos o seguinte, que o que caracteriza, né, o indivíduo que precisa de tratamento e que geralmente tem resistência em fazer. Eu pus uma palavra, o indivíduo tem muito atrevimento. Então, na sociedade humana, a educação, devido à influência, né, de autores, psicólogos, autores assim, fora um pouco da realidade, principalmente americanos, né? E essas pessoas têm o hábito de colocar no exterior a culpa, a causa de toda a problemática do ser humano. Então, quando surge o indivíduo para fazer análise, é fácil de caracterizar se ele vai conseguir, de fato, fazer um tratamento ou se ele vai, já de início, refugar. Então eu pus aqui, olha, uma série de elementos que pode esclarecer bem essa questão. Aí, sinais de enfermidade psíquica. O primeiro sinal, o indivíduo que se coloca acima dos pais, professores, analistas, etc. O indivíduo que eu pus aqui, né? O sabe tudo. Então são indivíduos que, como Kraepelin falou, tem uma megalomania muito grande, ele acha que ele não vai aprender nada com ninguém. Então jamais ele vai aprender numa escola o que ele devia aprender, jamais ele vai aprender mesmo em casa com a experiência dos pais o que ele deveria saber. Ou então na sociedade em geral, ele nunca vai se colocar no nível assim, de humildade para aprender. E o indivíduo que não é humilde, ele não aprende. Aqueles que nós chamamos de teomânicos, arrogantes, ele não tem condição de aprender, porque ele se coloca acima do conhecimento. Em segundo lugar, aí, o indivíduo que acredita que não precisa de tratamento psicológico, quer dizer, nesse sentido, de que ele acha que análise não é para ele, que análise é para os loucos. E existe uma diferença muito grande, como os senhores sabem, né, para aquela piada até que falam, que existe o indivíduo que constrói castelos no ar e habita esses castelos, são os doentes mentais graves. Os neuróticos constroem castelos lá em cima, mas eles moram aqui embaixo mesmo, havendo assim uma percepção da diferença. Então, o indivíduo muito doente é aquele que ele se coloca acima da realidade. Agora, em terceiro lugar, vejam aqui no esquema, o indivíduo que pensa que pode realizar com êxito qualquer profissão, eu chamo de megalômano, né? É o indivíduo que acha que se ele for médico, ele pode ser um bom negociante, ele pode ter êxito em outra profissão, ou então ele sendo, vamos dizer, engenheiro, pode exercer outra profissão, ou sendo negociante, pode ter êxito em outra profissão. Então é um indivíduo que se ele fracassa no negócio, ele acha, não, então eu vou fazer outra coisa, vou
vai dar certo. Ou então, se no Brasil não dá certo, vou para os Estados Unidos, lá vai dar certo. E lá ele vai ser preso, né? Ele vai penar. Ou então o indivíduo que acha que é sempre uma outra coisa que ele devia fazer e não aquilo que ele faz. Porque se a pessoa não faz bem aquilo que ele faz no momento, ela não fará nada de bom nunca na vida. Depois aqui, veja um outro elemento. A pessoa que nunca se firma em uma atividade profissional. Quer dizer, o indivíduo que nunca se contenta em ter aquilo que tem. Se ela tem uma família, se ela tem aquela mulher, se ela tem aqueles amigos, se ela tem aquela profissão, ela nunca fica naquilo, sempre acha que outra coisa é melhor, que não, em algo diferente vai ter sucesso. Então isso caracteriza o indivíduo megalômano, que nunca ele vai conseguir ser humilde para aprender nada. E finalmente, aí veja o que eu pus aqui. O indivíduo que explica tudo, né? Tudo que você fala com ele, ele dá uma explicação. Ele não consegue, vamos dizer que não entende. Ou então ele se queixa de tudo, o queixoso. Por que o indivíduo se queixa, né, de tanta coisa? É porque ele acha que ele é vítima do mundo exterior. Então que ele não tem isso, não tem aquilo por causa dos outros. Então veja que a questão da patologia é uma questão de relacionamento entre o ser humano e o mundo. Se ele acha que o mundo é que causa males para ele, a vida, ele é doente. Aqueles que acham que ele é que causa mal para ele, para a vida dele, para a vida dos outros, inclusive, então o indivíduo equilibrado, o indivíduo são. Veja o que eu escrevi aqui, finalmente, nesse final aí, que todas essas pessoas não têm ideia de que são assim, não tem. Quer dizer, o indivíduo que é muito doente, infelizmente ele não tem ideia. E pode dizer, o indivíduo que pratica o mal, o indivíduo inconsciente, ele não tem ideia que ele é de uma maneira ou de outra, e por isso que ele não tem cura, precisa de um tratamento para chegar à cura.